É de mais de 8.000! Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. Bom, nesse vídeo aqui de hoje, como vocês viram na thumb, eu vou falar um pouco mais como é que funcionam os rastreadores em Dragon Ball. Muito por causa de que no último vídeo que eu fiz aqui no canal, que foi sobre lá os poderes de luta da saga Freeza, enfim, esse tipo de coisa, e quando eu citei que o rastreador do Freeza explodiu por causa do poder do Vegeta, a galera tipo que começou a soltar um monte de afirmações nos comentários que não batiam com o que aconteceu realmente no mangá. Então eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer a dúvida dessa galera que entendeu completamente errado como é que realmente funcionam os rastreadores em Dragon Ball. E a primeira dúvida é: os rastreadores medem o poder do próprio usuário? Bom, eu vi muita galera questionando sobre o rastreador ter explodido por causa que estava medindo o poder do Freeza e ao mesmo tempo do Vegeta, sendo que o Freeza estava utilizando o rastreador. Então como é que ele vai explodir o próprio rastreador? Então tipo, rolou meio que essa dúvida. Mas para saber sobre isso, no capítulo 195 de Dragon Ball, a gente viu o Raditz chegando da Terra e se deparando com o primeiro terráqueo, que é aquele puta fucking fazendeiro que tem aquele poder de luta extraordinário de 5 com a espingarda na mão. Mas enfim, ele consegue sentir o rastreador, ele mede o poder do fazendeiro de 5, mas ao mesmo tempo ele não mede o poder do Raditz, que é superior, muito superior ao do próprio fazendeiro. Mais à frente, no mesmo capítulo ainda, o Raditz se depara lá com o Piccolo. Ele sente o poder do Piccolo de 322, mas também não sente o dele, mostrando pra gente que a primeira cena do rastreador, o objetivo dele é medir o poder de quem tá ali à frente, de outras pessoas que não estão utilizando. No caso, o Raditz, naquele momento ali, mediu o poder de 5 do fazendeiro, mediu o poder de 322 do Piccolo, mas não mediu o dele mesmo. Não tem como medir o dele mesmo. Ele só mede de quem está à frente dele, do lado, atrás, mas não mede de quem está utilizando. E galera, isso se repete por toda a saga dos Saiyajins e saga Freeza. A gente não vê em momento algum dessas duas sagas o rastreador medindo o poder do próprio usuário que está utilizando. Isso nunca acontece. Inclusive, na saga Freeza, onde o Freeza lá parte para cima do Vegeta, em nenhum momento o rastreador mede o poder de luta dele, embora o Kuririn tenha afirmado que ele nunca havia sentido ou não achava que o Ki do Freeza fosse tão alto. O rastreador não dá nem sinal de vida. O Vegeta fica ali suando, o Gohan fica espantado e o rastreador fica lá intacto. Ele só começa a medir o poder de luta quando o Freeza começa a fazer força ali com o Vegeta, porque ele tá medindo o poder de quem? Do Vegeta. Não é do Freeza, do Vegeta, porque se fosse do Freeza, ele automaticamente teria disparado antes mesmo de ele encostar no Vegeta, entende? Assim como vocês estão vendo aí nessa página do mangá que eu estou mostrando para vocês. Então não, o rastreador não mede o poder do próprio usuário, no caso de quem o está utilizando, assim como também não mediu o poder do Raditz, do Freeza e de nenhum outro personagem durante todas essas duas sagas dos Saiyajins e também saga Freeza. A não ser que você me coloque aqui uma cena, me identifique uma cena que tenha acontecido no mangá, onde o rastreador mede o poder do próprio usuário, eu mudo de ideia, mudo de opinião e trago um vídeo aqui me retratando, beleza? Se você encontrar a cena, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E a segunda dúvida é: por que os rastreadores explodem? Bom, eu vi uma galera afirmando, batendo martelo e jurando de pé junto que os rastreadores explodem por causa do aumento repentino do Ki, né? Quando o poder eleva de repente, o rastreador não aguenta esse aumento repentino e acaba explodindo. Mas será que isso é verdade? Mas é claro que não. E as pessoas ainda usam o nome do Akira para falar que ele disse numa entrevista que isso é um fato, isso acontece mesmo no mangá. Só que se o Akira realmente falou isso, ele está errado junto com você que está falando isso daí. Porque o que mostra a obra é completamente ao contrário disso e eu vou provar aqui agora. Por quê? Porque a gente vê lá no comecinho de Dragon Ball Z ainda, o Gohan saindo do poder de luta de 1 para 1307. Galera, foi de 1 para 1307 e o rastreador do Raditz não explodiu. Por que ele não explodiu? Porque o Gohan não atingiu o nível máximo que aquele rastreador poderia medir. No caso do Gohan 1307, não era o máximo, não era o suficiente para explodir aquele rastreador. E isso vai se repetindo durante toda a saga dos Saiyajins e Freeza também. Por exemplo, a gente vê o próprio Gohan na saga dos Saiyajins ficando putaço quando o Piccolo morre
chegando a 2.800 de poder de luta. De repente, pum, estourou ali, ele chegou nesse poder e mandou aquele Super Masenko no Nappa. Será que aquilo também não foi suficiente para explodir o rastreador, já que foi um aumento repentino? A gente vê o próprio Goku, quando ele chega no campo de batalha, ele chega ali a 8.000. De repente, estava com 5, passou para 8, e mesmo assim, não explode o rastreador do Vegeta. Ele mesmo quebra com as mãos, que ele fica boladaço, putaço. Então a gente vê esses aumentos de poder repentino e o rastreador não explode. Por quê? Porque não atingiu o nível máximo que ele poderia medir. Mas mais à frente, a gente tem uma situação que comprova isso aqui, que é quando o Goku ativa lá o triplo Kaioken e chegando a 24.000 de poder de luta. Só que o rastreador não chega nisso, por quê? Porque atingiu o nível máximo que ele podia medir lá com a Bulma, né? Ele chega a 21.000 e, pum, explode. Ele aumenta o poder em 2.000 e acaba explodindo. Justamente um número muito parecido com o rastreador que explodiu lá do Zarbon, com o número de poder do Vegeta, que o Zarbon chegou a medir 22.000 de poder de luta e também explodiu. Ah, mas Rafael, o Zarbon explodiu, mas o do Dodoro não explodiu. Sim, não explodiu, porque o próprio Dodoro afirma que o rastreador do Zarbon era de um modelo antigo, de um modelo anterior ao dele. Então por isso que o dele não explodiu. E o próprio Zarbon também afirma que o dele só explodiu quando atingiu cerca de 22.000 de poder de luta, afirmando que só explodiu porque atingiu aquele poder de luta. E em contraponto, a gente também tem uma outra cena mais à frente, que é quando o Goku atinge 180.000 de poder de luta. O Goku sai de 5.000 para 90 e depois aumenta seu poder em 10.000, galera. É muita coisa, em 10.000 por segundo. E mesmo assim não explode o rastreador do Giz e nem do Ginyu. Não explodem. Enquanto lá na saga dos Saiyajins, ele aumentou praticamente de 2 em 2.000, ou de 1.000 em 1.000, até chegar a 21.000 e explodir. Então, esse papo de que só explode o rastreador por causa do aumento repentino é pura balela, é pura conversa fiada. Porque nessa cena do Goku versus Ginyu é comprovado isso daí. E na cena do Dodora com o Zarbon é comprovado que existem outros modelos de rastreadores. Que um consegue medir até X poder de luta e outro consegue medir até Y poder de luta. Isso é comprovado dentro da obra original. E caso você não acredite nisso daqui, galera, não tem como, você é mais um negacionista, assim como os personagens de Dragon Ball acabam sendo quando eles medem um poder de luta que supera os deles. Eles medem um poder de luta que supera as suas expectativas e eles falam: não, isso só pode estar quebrado. Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Não! Está quebrado! Porque eles não acreditam na realidade. Assim como você aí que acredita que o rastreador só explode por causa do poder repentino e não por causa do excesso de poder de luta ou da quantidade de poder de luta que aquele rastreador pode medir. Ah, beleza, mas então me diz aí como é que o Freeza conseguiu medir o seu poder máximo na primeira forma de 530.000. Muito simples, o Freeza é um cara que tem o total controle do seu poder. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê o Freeza lá na sua forma definitiva, original, ou a última forma que ele apareceu na saga Freeza, o que ele fala pro Goku? Eu tô usando X% do meu poder, eu tô usando 50% do meu poder, agora eu vou usar o 100%. Então o Freeza sabe quando ele atinge determinado poder de luta, tipo 20%, 25%, 30%, ele já sabe, ele tem essa ciência. Então pro Freeza conseguir saber o seu poder na sua forma base ainda, era só ele atingir 10% e multiplicar por 10, atingir lá 25% e multiplicar por 4, aquele valor que bater lá no rastreador, ou chegar até a metade desse poder de luta e pedir pro cara falar: tem quanto aí? Ah, Freeza tá marcando 250, então eu tenho 500, multiplicando por 2. Então seria muito fácil pro Freeza saber qual era o seu poder de luta, já que ele tinha o total controle, a total noção da porcentagem do quanto ele ia alcançando durante os confrontos. Então, resumindo, galera, os rastreadores não medem o poder do próprio usuário, de quem está ou utilizando, assim como também não explodem por causa do aumento repentino do seu poder de luta. Assim como eu citei durante todo esse vídeo aqui, os rastreadores, eles se limitam, alguns deles se limitam a certo tipo de poder de luta e outros se limitam a outro patamar de poder de luta, assim como a gente viu dos Zarbon explodindo com o do Vegeta e também assim como a gente vê o rastreador do Freeza explodindo com o próprio Vegeta, que superou aquele poder que demonstrou Goku de 180.000, beleza? Mas caso você ainda não acredite nisso daí, você é um negacionista, assim como os personagens de Dragon Ball. Brincadeira, faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo aqui. Você concorda ou discorda? Não tem problema algum, o campo de comentários está sempre aberto a outras opiniões também. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.